Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero conversar com você sobre o problema do estresse em nossas organizações. Todos nós que trabalhamos arduamente e perseverantemente, não podemos evitar o estresse. E ele advém de várias fontes. Vem daquele chefe com o qual nós não nos damos bem, vem do ambiente empresarial, vem da pressão por resultados mais agressivos, agressão, o estresse provocado pela disputa pelo poder, entre inúmeras outras fontes. De qualquer maneira, todos nós sabemos que é difícil trabalhar sob pressão. No entanto, a maioria das pessoas passou por algum grau de estresse no trabalho. Nesses casos, é forte o impacto sobre a nossa saúde e também o nosso bem-estar. O relacionamento com os nossos colegas e o chefe, expectativas realistas e até mesmo o ambiente físico podem detonar o estresse. Recentemente assessorei uma executiva de uma grande multinacional que me disse que ficou acamada durante um ano como resultado de um estresse profundo. Ela disse que sofreu muito. Disse que em função dos remédios ganhou um peso enorme. E ela dizia: Gutenberg, eu estava me matando. Mas é isso mesmo que acontece quando nós não aliviamos o estresse. O estresse que decorre diretamente de um problema com o chefe afeta negativamente a saúde de seus liderados. Cientistas descobriram que, quando os funcionários dos serviços de saúde trabalhavam para um chefe que consideravam injusto, sua pressão arterial sistólica, quando o coração se contrai, subia 13 pontos. E a distólica, entre as contrações, subia em média 6 pontos. Isto é o suficiente, segundo esses cientistas, para aumentar o risco de um acidente vascular cerebral em quase 40%. Quando os funcionários trabalhavam para um chefe que respeitavam e que admiravam e que também nele confiavam, que os apoiava com elogios e estímulo, a pressão arterial dos trabalhadores chegava a baixar ligeiramente. Outros estudos verificaram que o risco de morte por ataque cardíaco dobra entre os empregados durante período de demissões. Na década de 80, eu assisti um executivo da área de supply chain de um grande jornal aqui de São Paulo, que recebeu a notícia da demissão. De lá, ele foi enviado para os nossos escritórios. Ele recebeu todas as instruções sobre o processo de outplacement. A ele foi dado um exemplar do meu livro Fui Demitido e Agora, e também o manual de outplacement, para que ele respondesse às perguntas e na semana seguinte ele detonasse o seu processo de transição. Ele nunca voltou. Ele nunca voltou. Ele morreu no final de semana, um dia depois que passou no meu escritório. Uma análise feita com 24 mil trabalhadores suecos verificou que durante períodos de fusão de empresas aumentava o número dos que tiravam férias, licenças por doenças ou iam para parar no hospital por problema de saúde. Então, como vocês estão percebendo, o estresse é algo que afeta profundamente as nossas vidas, as nossas carreiras e também as nossas vidas familiares. Muitas vezes sabemos, o estresse dos funcionários parece surgir da combinação de fortes demandas no trabalho, com a sensação de que eles têm
pouco ou nenhum controle sobre aquilo que fazem. Quando sentem que têm algum controle em seu ambiente de trabalho, como poder para dirigir suas próprias ações, as pessoas se sentem mais satisfeitas, sofrem menos estresse e se tornam mais produtivos. Como em geral, não podemos eliminar as fontes de estresse no nosso trabalho, porque muitas vezes elas escapam ao nosso controle. A descoberta de outras formas de relaxar pode nos ajudar a evitar, ao menos, parte das suas consequências físicas e emocionais negativas. Eu assessorei uma executiva de outra grande multinacional que teve cânceres nos seios. Depois que ela se libertou dos cânceres, ela veio para um processo de outplacement. E ela disse: Gutenberg, eu tenho certeza absoluta que o câncer na minha mama esquerda e na minha mama direita foi consequência da pressão de um chefe que eu tive. E ela disse: eu agora demitida dou graças a Deus, porque eu me libertei dele e vou me libertar certamente de todo o estresse que ele me provocava. Eu acredito que você, ao ouvir essa história, você é capaz de identificar inúmeras pessoas que passaram por esse mesmo problema. Eu já assessorei em trabalhos de coach executivo, o executivo de uma grande empresa multinacional, que ao se dirigir para uma sala de reunião, ele caiu, foi parar no Hospital Albert Einstein e ficou lá durante 15 dias. Ele teve um AVC fruto do estresse. Certa ocasião, eu fui assessor de um grande empresário e na sala de reunião, um de seus diretores morreu. Essa história é conhecida do mercado. Então, todos nós precisamos nos precaver do estresse que nos deixa na cama ou mesmo que nos mata. Qual seria algumas dessas saídas para o estresse? Em primeiro lugar, aprenda a fazer pausas. Aprenda a fazer pausas. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Se espreguice na sua mesa de trabalho. Respire fundo. E quando você perceber que o problema é maior, tire um tempo maior para você aliviar a tensão provocada pelo estresse. 2. Aprenda a delegar. Muitas vezes a carga que nós carregamos ou que colocamos sobre as nossas mãos ou sobre os nossos ombros é muito superior àquilo que podemos suportar. A saída é delegar, é confiar naquelas pessoas que trabalham para nós. Mas é necessário também que você saiba delegar para a pessoa certa. Daí porque é dito no nosso linguajar gerencial que se você quer que um trabalho seja feito, delegue o seu trabalho para alguém que está ocupado. Porque se você entregar para aquele que está desocupado, ele nunca fará. 3. Procure adaptar-se ao seu ambiente de trabalho. Lembre-se, você nunca vai encontrar uma organização perfeita, um chefe perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Portanto, quando você se sentir pressionado, oprimido, estressado, fale com o seu chefe abertamente. Ou fale com a sua diretora ou diretor de recursos humanos e exponha o caso de tal forma que algo seja feito em seu próprio benefício. Se você puder, eu sugiro que você faça uma cesta todos os dias. Eu particularmente faço essa cesta todos os dias. Eu tenho aqui uma poltrona aqui à minha frente, onde todos os dias eu descanso durante 45 minutos a 1 hora. Todos os dias, impreterivelmente, a menos que eu não esteja no meu escritório. Mas por quê? Porque eu também sofro estresse.
Eu fico estressado também. Quando eu vejo um dos meus clientes estressado, aquilo me afeta, porque eu sou corresponsável pelo destino dele enquanto ele estiver no meu escritório. Eu sou solidário, eu sou empático ao seu problema. E eu diria que o mais importante de tudo, ame-se, ame a você mesmo. Eu aqui tenho um livro que é um livro meu de cabeceira, O Homem à Procura de Si Mesmo, do psicoterapeuta Rollo May. Em um trecho do seu livro, ele diz o seguinte, que é um trecho maravilhoso. Na verdade, ele está fazendo uma citação do grande filósofo dinamarquês Kierkegaard. E ele diz o seguinte: se a pessoa não aprender com o cristianismo a amar a si mesma de maneira correta, também não poderá amar aos outros. E ele continua: amar a si mesmo corretamente e aos semelhantes são conceitos absolutamente análogos e no fundo são idênticos. Daí o mandamento: amarás a ti mesmo como ao teu próximo quando amas como a ti mesmo. É isso mesmo. Nós temos de gostar de nós mesmos, nós temos de amar aquilo que fazemos, nós temos de encontrar o prazer todos os dias quando vamos para o nosso trabalho. E também temos de ter prazer de voltar para casa. Quantas mulheres, quantos homens vivem na infelicidade porque não compreendem essa questão. Em vez de estancarem o problema de uma vez para sempre, ficam tentando e assim eles não vão a lugar nenhum. Aprenda a amar a si mesmo. Ou, como eu sempre digo, tenha orgulho de si mesmo, de tudo que você faz, de tudo aquilo que você diz. Porque se você assim o fizer, você vencerá o estresse. Existem outros pontos que eu gostaria de mencionar para você, como por exemplo, sobre a importância da organização do seu dia de trabalho. Uma agenda onde você defina as prioridades e não se perca no arsenal de coisas que você tem para fazer. Faça uma coisa de cada vez. Eu tive uma professora americana por nome Frona Mattox, que ela, num curso que ensinava sobre a arte de estudar. Isso foi feito na década de 60, quando eu era uma criança ainda, era um adolescente. E ela sempre dizia para a sua classe: faça uma coisa de cada vez, porque se você fizer, você concluirá todas aquelas atividades que você deseja completar durante o seu dia. E uma outra coisa que é importante também: pare de fumar. Pare de fumar. Beba menos café, evite cafeína, aliás. Porque se você o fizer, fatalmente, você vai reduzir o seu nível de ansiedade, seu nível de estresse. Eu gosto muito de dizer que nós fomos criados por Deus para sermos felizes, alegres, bem-humorados, vitoriosos. Nós não fomos criados para o insucesso. Deus nos criou para que nós obtivéssemos sucesso em tudo aquilo que fazemos. E mais ainda, aprendi ao longo dos meus estudos de teologia, tanto no cristianismo como no judaísmo, que o corpo humano é o templo do Espírito de Deus. Portanto, ele deve ser cuidado com todo o nosso ardor, com todo o nosso amor. Devemos andar bem vestidos, bem penteados, as mulheres bem maquiadas, e devemos sempre apresentar novidade todos os dias. Eu espero que estas minhas palavras de alguma forma lhe ajudem. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção para 2 livros que publiquei recentemente.
As Vulnerabilidades de um Profissional. Um livro que trata daqueles pontos que podem fazer descarrilar a sua carreira. E também um outro para jovens. Jovens promissores hoje e profissionais de sucesso amanhã. Esse é um livro que tem de ser lido por todos aqueles jovens que ambicionam uma carreira bem-sucedida e uma vida feliz. E também quero dizer para você que logo no início de junho eu vou lançar um outro livro com o título Cartas de um Coach Executivo a seu Filho. Este livro está lindo porque quando eu escrevi, eu coloquei a minha alma, o meu coração, como se eu estivesse ensinando aos meus filhos e, por consequência, aos filhos, aos seus netos, porque são eles que serão responsáveis pelo melhoramento da sociedade, hoje, amanhã e depois. Portanto, não deixe de adquirir esses livros e ler. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Gutenberg Macedo, eu trabalho na Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de pré-aposentadoria e também planejamento de carreira. Eu ficarei muito orgulhoso se você me procurar e eu lhe garanto que o meu trabalho será útil a você, qualquer que seja a sua natureza. Nós temos o conhecimento, nós temos a reputação, nós temos a credibilidade, nós temos a ética e nós temos também o profissionalismo. Agora, eu quero agradecer do meu coração pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua consideração. E eu espero que, se você gostar do meu trabalho, que você divulgue aos seus amigos. Vamos fazer uma corrente de autoeducação, de automotivação e também de amor a nós mesmos e às nossas carreiras. Muito obrigado a você e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!